Uma menina negra levava café da manhã para um senhor idoso todos os dias. Ela achava que estava só ajudando um vizinho quieto no fim da rua. Até que, numa manhã, 50 limousines fecharam o bairro. A rua do IP ainda estava meio escura quando Camila acordou, como sempre, antes do despertador tocar. Ela nem precisava dele. Às 5h30, o corpo dela já sabia. Era a hora do café do seu Augusto. Virou um ritual simples, criado por ela e pela mãe nos últimos meses, desde que perceberam que aquele senhor de fala baixa morava sozinho na casa antiga no fim do quarteirão. Camila tinha 10 anos, tranças bem alinhadas e um jeito atento de olhar para tudo. Não era de reclamar. Não porque a vida fosse fácil, mas porque a mãe tinha ensinado uma coisa. Quando o mundo pesa, a gente aprende a segurar um dia de cada vez. Na cozinha apertada do sobradinho, Juliana já estava de pé. O café coava devagar, enchendo o ar com um cheiro quente e conhecido. A luz amarela da lâmpada deixava tudo com cara de abrigo. "Bom dia, meu bem", Juliana disse, ajeitando uma mecha que escapava do coque. "Pronta para me ajudar?" Camila assentiu e foi direto para a geladeira como se estivesse cumprindo uma missão séria. Pegou os ovos, o pão e a banana. Não era um café grande, mas era do jeito que o senhor do fim da rua gostava. "2 ovos, né?" Camila perguntou, mesmo já sabendo. "2, mexidos, sem passar do ponto", Juliana confirmou, colocando o pão na torradeira. "E pouco sal, ele sente." Camila sorriu, satisfeita por dominar os detalhes. Ela gostava dessa ideia de saber o que alguém gosta. Parecia um jeito de dizer, "eu te enxergo." Enquanto mexia os ovos, Juliana cantarolou bem baixinho um louvor antigo, daqueles que a avó cantava quando o dinheiro faltava, mas a fé segurava a casa. A melodia enchia a cozinha de um conforto que não cabia em frase. "Mãe, por que você acha que o seu Augusto mora sozinho naquela casa grandona?" Camila perguntou, dobrando os ovos com cuidado. Juliana parou por um segundo com a banana na mão. Tinha perguntas simples que, ao mesmo tempo, cutucavam fundo. Não por culpa da criança, mas pelo que obrigavam um adulto a encarar. "Tem gente que guarda coisa pesada por dentro, filha. E às vezes ficar sozinho parece mais seguro." Camila olhou para a mãe, curiosa. "E seguro de quê?" Juliana respirou devagar, buscando um jeito de explicar sem assustar. Seguro de sentir de novo, de perder de novo. Ela pegou um pano de prato limpo e embrulhou o prato. "Mas é por isso que gentileza vale tanto. Ela lembra a pessoa que ela não está sozinha, mesmo quando tenta ficar." Camila endireitou os ombros, como se tivesse recebido uma tarefa. "Gentileza é dever, não favor." Ela repetiu, do jeito que a mãe sempre dizia. Juliana sorriu, orgulhosa, e entregou o embrulho. "Isso, agora vai direto e volta direto. E nada de entrar na casa, tá?" "Tá bom, mãe." Camila saiu com as meias fofas dentro do tênis, sentindo o ar frio do começo do dia bater no rosto. Algumas casas ainda estavam apagadas, outras começavam a acender a luz da cozinha. O bairro tinha aquela calma de quem ainda não abriu a cabeça para os próprios problemas. A casa do seu Augusto ficava no fim da rua, um pouco afastada. Era grande, mas cansada, como se tivesse esquecido como é receber visita. A pintura descascava perto das janelas. O jardim estava cuidado só até certo ponto, como se alguém cuidasse quando tinha força e desistisse quando a lembrança apertasse. Quando Camila subiu os degraus do alpendre, viu o senhor na cadeira de balanço, como sempre. Ele parecia estar esperando, sempre esperando. "Bom dia, seu Augusto." Ela cumprimentou baixo, por respeito ao silêncio da manhã. O rosto dele amoleceu, como se a vida ficasse menos dura por alguns segundos. "Bom dia, dona Camila," ele respondeu, com uma educação antiga. A voz era baixa, como se ele já não tivesse mais o hábito de usar. Ela entregou o embrulho. Ele recebeu com cuidado, como se aquilo fosse frágil demais para mãos tremidas. "Obrigada, viu?" Camila disse, como sempre dizia, e já se virou. Mas naquele dia, ele não falou o "Deus te abençoe" de sempre. Ele ficou olhando para ela, tempo demais. Os olhos dele brilhavam, como se segurassem alguma coisa presa. Camila parou. "O senhor tá bem?" Ele piscou rápido, forçando um sorriso. Tô sim. É que você me lembra alguém. Minha mãe fala que eu puxei ela." Camila respondeu, inocente. A mão dele apertou o pano, e por um instante pareceu que ele ia dizer mais, mas não disse. "Vai com Deus, criança," ele falou, engolindo o resto. Camila desceu os degraus com uma sensação estranha, como se tivesse algo fora do lugar, mas sem nome. Naquela noite, depois do jantar simples e do dever de casa, Juliana entrou no quarto para cobrir a filha. A luz do poste fazia um recorte na parede, deixando o quarto meio dourado. "Fez sua oração?" Juliana perguntou. "Quase. Vou pedir pro seu Augusto não ficar triste."
triste. Juliana beijou a testa dela e ficou um segundo a mais na porta, observando o peito da filha subir e descer, calmo. Em silêncio, ela também fez uma oração, que a bondade daquela menina não virasse perigo. No dia seguinte, o sol apareceu tímido. Camila levou o café como sempre, só que dessa vez, o seu Augusto não pegou e entrou. Ele ficou na porta. E a escola? Ele perguntou. Camila travou por meio segundo. Eles quase nunca conversavam de verdade. Tá bem, eu gosto de ciências. A gente tá aprendendo sobre borboletas. O velho sorriu, com as rugas juntando nos cantos. Borboletas. Bonitas, né? Você tem uma cor favorita? Roxo. Camila respondeu. Minha mãe diz que é cor de realeza, mas eu só acho bonito. A palavra mãe fez o sorriso dele cair um pouquinho. Sua mãe, ela conta histórias da infância? Do jeito que ela era? Não muito. Camila balançou a cabeça. Ela quase não fala do passado. O velho pareceu prender a respiração. Os dedos dele tremiam no embrulho. Obrigado, Camila, ele disse, com a voz ficando mais fraca. Você é uma menina muito especial. Igual... Ele parou, como se tivesse lembrado de uma regra. Recuou para dentro e fechou a porta devagar. Quando a casa ficou em silêncio, Augusto Almeida atravessou o corredor como quem foge do próprio coração. Entrou no escritório, puxou um tapete antigo e revelou um cofre pequeno no chão. A combinação veio automática. Lá dentro havia uma caixa de metal velha com bordas gastas. Ele abriu e viu o passado, sem perdão. Recortes de jornal amarelados, boletins de ocorrência, fotos de uma menininha de pele escura, sorriso largo e olhos que pareciam pedir promessa. No topo, um papel. Desaparecida. Ele encostou o dedo na foto, como se tocar fosse um jeito de desfazer o tempo. Você voltou, ele sussurrou. A alguns quilômetros dali, Juliana apertou as têmporas no trabalho. Atendia a ligação, digitava número, tentava manter a cabeça no presente. Mas, sem aviso, uma lembrança cortou o pensamento. Um parque, um grito preso, mãos desconhecidas puxando seu braço, uma corrida sem saída. Ela fechou os olhos e tentou respirar. É só cansaço, falou para si. Mas o corpo dela não acreditou. Na terceira manhã, o tempo virou. O céu ficou pesado e a chuva começou antes de Camila chegar na metade da rua. Ela abraçou o embrulho para proteger a comida, mas se encharcou. Quando subiu no alpendre, Augusto abriu a porta antes dela bater. Minha nossa, menina, você tá toda molhada, ele disse com preocupação de verdade. Eu consegui manter o café seco, ela respondeu orgulhosa. Ele olhou para a água pingando das tranças e hesitou. Entra um minutinho, só para você esquentar. Eu faço um chá. Camila lembrou da regra da mãe. Mas o barulho da chuva no telhado e o jeito cuidadoso do velho mexeram com ela. Só um minutinho. A casa por dentro era limpa, mas vazia. Móveis bons, porém pouco usados. As paredes tinham poucos quadros, como se ele tivesse desistido de enfeitar para não sentir falta. Augusto colocou água no fogo. Camomila ou hortelã? Perguntou. Hortelã. Minha mãe gosta quando chega do trabalho. A frase fez Augusto parar. Ela trabalha de noite? No hospital, limpando. De dia, pega turno no mercado. Camila explicou. Ela fala que trabalhar duro é um jeito de mostrar amor. Augusto virou o rosto rápido demais. A garganta pareceu fechar. Deve ser pesado. Às vezes eu quase não vejo ela, mas ela nunca pula o café, Camila disse. Ela fala que é a refeição que dá o tom do dia. Por isso a gente faz o seu também. A chuva diminuiu. Antes de Camila sair, Augusto pegou um envelope branco. Para passagem. Não quero você andando tanto nesse tempo. Eu não preciso... Por favor. Ele interrompeu com delicadeza. Faz um velho se sentir útil. Ela aceitou porque recusar parecia grosseria. Guardou no bolso e correu de volta. Na mesma noite, Juliana encontrou o envelope na mochila da filha. O coração bateu mais forte. Camila, o que é isso? A menina explicou, do jeito mais sincero do mundo. Juliana sentou à mesa, encarando o papel como se fosse um aviso. Filha, dinheiro é diferente de comida. A gente não aceita presente sem falar comigo. Mas ele só quis ajudar. Juliana fechou os olhos. A vida tinha ensinado a ela que gentileza também podia virar armadilha. E mesmo assim, ela não queria ensinar a filha a desconfiar de tudo. Amanhã eu vou com você, decidiu. A gente agradece e devolve. E eu conheço esse seu Augusto. Na manhã seguinte, Juliana e Camila desceram a rua do IP juntas. Juliana estava com a jaqueta simples que usava para trabalhar, mas ajeitava a gola como se fosse armadura. Quando chegaram ao alpendre, a porta abriu antes do toque. Augusto apareceu. Não tinha terno nem pose.
longe, mas o olhar dele prendeu em Juliana, como se o resto do mundo tivesse sumido. Por um instante, ninguém falou nada. Juliana sentiu um aperto no peito, um cheiro antigo, uma sensação de reconhecimento que vinha sem pedir licença. Bom dia, Augusto conseguiu dizer com a voz rouca. Juliana forçou um sorriso educado. Bom dia, senhor. Eu sou a mãe da Camila. Vim agradecer pelo carinho e devolver isso aqui. Ela estendeu o envelope. Augusto não pegou. Os olhos dele estavam presos no rosto dela. Você... Ele começou, mas parou. Desculpa, eu posso oferecer um chá? Juliana deu um passo para trás por instinto. Não precisa. A gente tem que ir. Claro, ele respondeu. E o corpo dele pareceu perder força por um segundo. Então, até outro dia. Elas desceram os degraus. Juliana apertou a mão da filha um pouco demais, tentando fugir do que crescia por dentro. Quando a porta fechou, Augusto encostou a testa na madeira. Te achei, ele disse para o vazio. Naquela tarde, ele abriu uma pasta na mesa. Dentro, um resultado de DNA. Ele tinha conseguido uma amostra discreta, sem orgulho, só com urgência. O papel confirmava o que o olhar dele já tinha gritado. Juliana não era só Juliana. Juliana era Bianca Almeida. E ele tinha pouco tempo para consertar um passado que nunca parou de doer. Na madrugada seguinte, o bairro acordou com um som que não combinava com a rua do IP. Motores, rádios, sirene. Juliana foi até a janela e puxou a cortina com cuidado. A rua estava tomada. Carros pretos alinhados, vans de segurança, viaturas fechando as duas pontas, gente de terno falando no rádio e, misturados, alguns carros de imprensa com antenas levantadas. Camila apareceu atrás dela, assustada. Mãe, o que é isso? Juliana sentiu o estômago gelar. Fica longe da janela. Uma batida forte na porta cortou o ar. Dona Juliana? Uma voz profissional chamou. O senhor Augusto Almeida solicita a presença da senhora lá fora. Juliana respirou fundo. Vestiu a filha rápido. Prendeu o cabelo. Tentou parecer calma quando não estava. Do lado de fora, câmeras viraram na direção delas. Juliana protegeu Camila com o corpo. No meio da rua, Augusto estava em pé como se não fosse o velho da cadeira de balanço. Um casaco impecável, postura de quem comanda, e um olhar que misturava desespero com alívio. Ele caminhou até elas. Microfones avançaram. Há 25 anos, ele começou, e a voz saiu firme, apesar do tremor. A minha filha foi levada. Eu passei todos os dias desde então procurando. Hoje, essa busca termina. Juliana sentiu as pernas falharem. Não, murmurou sem saber para quem. Augusto olhou direto para ela, ignorando a multidão. Você tinha 5 anos. Seu nome de nascimento é Bianca Almeida. Sua mãe se chamava Célia. Você tinha medo de tempestade e adorava sorvete de morango. Você desapareceu no Parque das Flores no dia 15 de abril. Cada detalhe foi um golpe, e junto vieram flashes. Um portão vermelho, um cobertor azul, um homem cantando baixinho, um perfume floral, um choro. Juliana levou a mão à cabeça. O mundo girou. Camila segurou a cintura da mãe. Mãe, é verdade? Juliana tentou responder, mas a memória vinha como onda. Ela cambaleou. Pessoas correram. Augusto estendeu as mãos e segurou o corpo dela antes de cair. Alguém falou em ambulância. Um paramédico checou pressão. Juliana insistiu, teimosa, em não ir para o hospital. Eu só preciso respirar, ela disse, puxando o ar como se fosse a primeira vez. Augusto pediu que levassem as duas para dentro da casa por alguns minutos, longe das câmeras. Juliana aceitou porque Camila estava tremendo. Lá dentro, num sofá antigo, Juliana olhou para Augusto como quem encara um estranho que, ao mesmo tempo, tem a chave da sua cabeça. Eu não vim comprar nada, ele disse, antes que a acusação nascesse. Eu vim devolver o que foi roubado de você. Seu nome, sua história. Juliana levantou, e a raiva veio antes do choro. História? Eu vivia em abrigo, mudei de casa um monte de vezes. Me chamaram por nomes diferentes. Onde você estava? Augusto não discutiu. Procurando, errando, todos os dias. Juliana saiu dali com Camila, ainda sem aceitar nada. Ela precisava de chão antes de aceitar qualquer verdade. A notícia não explodiu só nos sites. Explodiu no bairro. Em minutos, o grupo de mensagens dos moradores virou guerra. Tinha gente dizendo que era golpe. Tinha gente falando que sempre soube que o velho escondia algo. Tinha gente pior, querendo achar culpado em qualquer canto. Juliana voltou para casa com Camila no colo, com o gosto amargo da exposição na garganta. A sala pequena parecia menor do que nunca. Ela trancou a porta 2 vezes, como se metal segurasse curiosidade. O telefone vibrou sem parar. Número desconhecido. Mensagem de desconhecido. Áudio de gente que ela nunca viu. Você é mesmo filha dele? Vai ficar rica? Me dá entrevista? Foi você que planejou? Juliana desligou
desligou o aparelho, depois ligou de novo e colocou no modo avião. A paz naquele dia teve que ser puxada à força. À tarde, a diretora da escola ligou. Dona Juliana, eu só quero confirmar. A senhora sabe que tem carro de reportagem perto do portão? Juliana sentiu o rosto esquentar. Eu sei, e eu quero que vocês não falem nada. Nada. Minha filha é criança. A gente vai reforçar a segurança e orientar os funcionários. A diretora prometeu. Juliana agradeceu e desligou. Depois se sentou no sofá e ficou olhando para as próprias mãos, como se não fossem dela. A cabeça insistia em cuspir imagens. Um escorregador, uma voz chamando Bianca, um bichinho de pelúcia, um céu muito azul. Ela não sabia se era lembrança ou o cérebro tentando encaixar o caos. Rafael apareceu no fim da tarde. Entrou sem barulho, porque conhecia a casa e conhecia o jeito dela quando estava no limite. Eu vim assim que vi na internet, ele disse sem sentar. Tem gente filmando tua janela. Juliana apontou para a cortina fechada. Eu não pedi nada disso, Rafael. Ele respirou fundo, olhando para Camila, que desenhava no chão, tentando fingir que o mundo era normal. Eu acredito em você. Ele passou a mão no cabelo. Eu tô preocupado com a Camila. Juliana assentiu. Eu também. Mais do que qualquer coisa. Ficaram em silêncio até Juliana falar, mais baixo. Sabe o que me dá ódio? Eu passei a vida achando que fui abandonada. Eu briguei com o mundo por causa disso. E agora aparece um homem dizendo que passou a vida me procurando. Rafael sentou, enfim. E você acredita? Juliana abriu as mãos. Eu não sei, mas tem detalhe que eu não inventaria. Tem cheiro, tem sensação. E tem esse aperto no peito, como se eu estivesse lembrando de uma música da infância. Rafael encostou no braço dela, com cuidado. Então a gente faz do nosso jeito, sem pressa, sem ninguém mandar, com a Camila protegida. Juliana olhou para a filha e sentiu a raiva misturar com um medo antigo. O medo de perder o pouco controle que tinha conquistado. Naquela noite, ela quase não dormiu. Ficou sentada na cama, ouvindo o bairro do lado de fora. Carro passando devagar demais. Gente conversando baixo. Riso nervoso. O mundo parecia na porta dela. Quando o relógio marcou 3h17, Juliana levantou e foi até a cozinha. Abriu a gaveta mais alta e pegou uma pasta velha de plástico, onde guardava documentos importantes. Certidão de nascimento da Camila, carteira de trabalho, comprovantes de aluguel. Papéis que para ela eram mais do que papel. Eram prova de que ela existia. No fundo da pasta, tinha um documento que ela sempre evitou. A decisão de acolhimento institucional. Dizia que ela viveu em abrigos, mudou de unidade, foi registrada com nomes diferentes por falta de informação. Ela tinha lido uma vez aos 15 anos e prometido não voltar. Naquela madrugada, ela leu de novo. E pela primeira vez, não leu como sentença, leu como pista, como parte de uma história arrancada. Do outro lado da rua, Augusto também não dormiu, mas era outra vigília. Ele estava no escritório, diante de uma mesa cheia de pastas, fotos e mapas. A equipe que ele chamou chegou ainda de madrugada. Segurança, advogado, investigador, assessor. Não era teatro, era desespero organizado. A partir de agora, nada de imprensa perto da criança. Ele ordenou ao chefe de segurança: se alguém encostar nela, eu quero nome e medida judicial. O assessor tentou falar em interesse público. Augusto cortou. Interesse público é desculpa para invadir dor alheia. Protege primeiro, o resto depois. O advogado abriu uma pasta com o laudo de DNA e documentos civis. O laudo é consistente, mas a senhora Juliana vai precisar de suporte jurídico. Ela não é obrigada a aceitar nada. E se aceitar, vem burocracia, contestação, gente querendo aparecer. Augusto assentiu. Faz um plano que não sufoque ela. Eu não vou perder minha filha de novo por causa de papel ou ego. O investigador apontou uma linha do tempo. A senhora Juliana sumiu em 2001, em Campinas. O registro foi no mesmo dia. A pista mais forte é de uma mulher tentando levar a criança para outra cidade. Teve denúncia, mas o processo morreu. Augusto fechou os olhos com força. 25 anos. E ninguém pagou. Dá para reabrir, o investigador disse. Mas vai mexer com muita gente. Augusto abriu os olhos. Que mexa. Eu não quero vingança. Eu quero verdade e justiça. No dia seguinte, Juliana acordou com mensagem da diretora. Hoje vamos liberar as crianças por um portão alternativo. Tem mais gente na rua. Juliana levou Camila para a escola, escoltada por uma sensação ruim, como se cada olhar fosse invasivo. Quando voltou, viu um carro preto parado na frente de casa. O motorista abriu a porta de trás. Augusto desceu sem terno, sem pose. Só um homem velho tremendo por dentro.
Juliana não abriu o portão. Falou de longe. O que você quer? Augusto levantou as mãos mostrando que vinha em paz. Eu quero pedir desculpa. Pela rua, pela imprensa. Eu perdi a medida. Eu fiquei com medo de você sumir de novo. Juliana sentiu o coração apertar com a palavra sumir, como se o corpo lembrasse antes da mente. Eu não sou coisa sua, para sumir ou aparecer quando você decide. Ela respondeu, firme. Eu construí uma vida. Eu sei, Augusto disse, engolindo em seco. E eu respeito. Eu só queria 5 minutos, só para te ouvir. Juliana hesitou. Depois abriu o portão, mas ficou na calçada, marcando o limite. Augusto não se aproximou demais. Eu não tenho direito de pedir nada, ele começou. Mas você precisa saber. Eu não parei. Eu procurei. Eu contratei gente. Eu gastei dinheiro. Eu perdi casamento. Eu perdi sua mãe, que foi adoecendo de tristeza. Eu virei um homem que eu não queria ser, só para te achar. Juliana endureceu. E enquanto isso, eu virava quem eu precisava ser, para não morrer. Augusto assentiu. Eu sei. Por isso eu não vou te pedir perdão agora. Eu só vou te oferecer informação e espaço, do seu jeito. Informação como? Juliana perguntou. Você quer que eu sente numa sala enorme para ouvir história? Não, ele respondeu rápido. Você escolhe um lugar neutro, uma assistente social, uma psicóloga, do jeito que for mais seguro. A palavra seguro bateu nela forte. Eu vou pensar, ela disse. Augusto respirou como se pensar já fosse mais do que ele merecia. Tem outra coisa, ele acrescentou. Eu tô doente, tenho um diagnóstico ruim. Eu não quero usar isso para te apertar. Se você quiser sumir, eu respeito. Só não some sem saber a verdade. Juliana não respondeu. O silêncio dela era muro, mas também era campo aberto. Ela começou a lembrar de pedaços. Contou para Camila numa noite. Quando eu era pequena, eu também gostava de borboleta. E eu tinha uma boneca, acho que era uma girafa. Camila levantou os olhos. Você lembra? Tô começando. Juliana engoliu seco. Camila encostou a cabeça no ombro da mãe. Então a gente vai lembrando junto, ela disse, simples, do jeito que só criança sabe. 2 dias depois, Juliana aceitou encontrar Augusto num lugar neutro, como ele sugeriu. Foi numa sala simples de uma clínica, com psicóloga e assistente social. Juliana não queria testemunha para se proteger dele. Queria testemunha para se proteger do próprio turbilhão. Augusto chegou antes, de mãos vazias. Sentou e esperou, quieto. Quando Juliana entrou, ele levantou, mas não se aproximou. Obrigado por vir, ele disse. Juliana sentou e foi direto. Eu não quero promessa, eu quero fato. E eu quero entender por que meu corpo lembra de coisas que minha cabeça não lembra. A psicóloga conduziu com perguntas curtas. Augusto contou do dia do parque. A ligação urgente, o atraso, a polícia, as buscas, as noites sem dormir, a culpa virando rotina. Contou de Célia, a esposa, que foi perdendo o brilho até que um dia não levantou mais. Juliana ouviu sem interromper. Quando ele falou de Célia, algo nela amoleceu, não por pena dele, mas por sentir falta de alguém que ela não lembrava. Eu queria lembrar dela, Juliana disse, com a voz falhando. Eu queria pelo menos saber como era a voz dela. Augusto tirou uma foto do bolso e colocou na mesa sem empurrar, na distância certa. Na foto, uma mulher negra sorria com um vestido claro e uma mão pousada no ombro de uma menininha. Juliana olhou e sentiu o estômago virar. Eu conheço esse sorriso, ela sussurrou. A assistente social explicou, com calma firme, o que viria pela frente se Juliana quisesse formalizar reconhecimento, retificação civil, proteção de dados, acompanhamento psicológico e, acima de tudo, tempo. Quando a reunião terminou, Augusto perguntou, baixo, você me dá uma noite? Não na clínica, na minha casa, só uma noite. Eu queria te mostrar coisas da sua mãe, cartas, fotos, e depois você vai embora se quiser, sem imprensa, sem ninguém. Juliana pensou em Camila. Camila estava com Rafael e depois chegaria para buscar a mãe. A menina abraçou Juliana como se segurasse o mundo. Juliana respirou fundo. Uma noite, repetiu, mas com limite. Augusto assentiu. Naquela noite, o jantar foi simples, apesar de a casa poder ser outra coisa. Sopa, pão e um prato que Juliana reconheceu pelo cheiro antes de reconhecer pelo nome. Frango com ervas, de quem cozinha para cuidar. A Célia fazia isso quando eu chegava tarde, Augusto disse. E você roubava batata do prato dela. Juliana soltou uma risada curta sem querer. Eu fazia isso? Fazia, e depois fingia que não.
No corredor, Augusto mostrou-me um quarto pequeno, arrumado como se ninguém tocasse há anos. Uma caixa de brinquedos, um cobertor azul dobrado e um móbile com borboletas de papel no teto. Juliana levou a mão à boca. Eu tenho medo de tempestade e nunca entendi, ela disse. Eu durmo com o rádio ligado quando troveja. Augusto abaixou a cabeça. Eu colocava música baixa para você não ouvir o barulho. Mais tarde, quando Camila já dormia no quarto de hóspedes, Juliana foi até a varanda e sentou na cadeira de balanço. Augusto ficou de pé perto, respeitando o espaço. Eu não sei se eu consigo te chamar de pai, Juliana falou sem olhar. Não chama, ele respondeu simples. Me chama de Augusto, me chama de seu Augusto. Eu aguento. O que eu não aguento é te perder de novo. A paz daquela noite durou pouco. Na manhã seguinte, a história voltou nos noticiários com novas informações. Especulação de herança, fotos roubadas do bairro, boato dizendo que Juliana armou tudo. Rafael chegou ao portão com o rosto fechado. Tem gente acampada na rua, ele disse direto. Tão perguntando da Camila, tão seguindo o carro de escola. Passou do limite. Augusto, pálido, tentou manter calma. Eu vou resolver. Já mandei tirar as equipes daqui. Vou pedir ordem judicial. Você resolve porque tem dinheiro, Rafael retrucou. Eu resolvo como? Eu trabalho, eu pego o ônibus, eu não tenho proteção. Juliana entrou no meio, firme. Chega, vocês dois. A prioridade é a Camila. Foi nessa hora que Augusto levou a mão ao peito e perdeu o equilíbrio. Não caiu de vez, mas o rosto mudou, como se o corpo tivesse apagado um aviso. Juliana correu e segurou. Augusto! Ela chamou, assustada por ter dito o nome como se fosse íntimo. Ele tentou sorrir. Tô bem, só uma tontura. Mas não era pouca. A equipe médica, por causa do diagnóstico, chegou rápido. Em minutos, ele estava a caminho do hospital. E no carro, com sirene ao longe, Juliana percebeu que aquela reconexão não tinha luxo de depois. Tinha urgência, tinha limite, tinha vida real. A decisão da cirurgia não veio com heroísmo, veio no cansaço, no choque entre corredor lotado e quarto particular. Juliana se sentiu culpada por estar num lugar confortável enquanto tanta gente sofria. Augusto, percebendo, disse: Eu doei dinheiro para o hospital, paguei equipamento, achei que isso bastava. Não basta. Se eu sair daqui, eu quero fazer diferente. Para funcionar, não para aparecer. A médica explicou sem floreio. A cirurgia tem risco. Adiar também. Ele teve um episódio neurológico. Não dá para ignorar. Juliana assinou os papéis com a mão tremendo. Rafael assinou como testemunha, porque Juliana precisava de alguém lembrando que ela ainda era ela no meio do caos. Se ele esquecer, Juliana começou. A médica respondeu com honestidade. Vamos fazer o possível, mas tem coisa que a gente não controla. Quando levaram Augusto para o centro cirúrgico, Camila correu até a maca e segurou a mão dele como se fosse natural. Você prometeu que ia tomar chá de hortelã quando eu mandar, ela disse. Augusto riu fraco. Prometo. As horas na sala de espera pareceram um corredor sem fim. Rafael trouxe água, tentou fazer Juliana comer, tentou tirar o celular dela das notícias. Na TV, comentavam o caso como se fosse novela. Juliana pediu para mudar de canal. Mudou, mas o assunto voltava do mesmo jeito. Parece que o mundo não cansa de invadir, Juliana sussurrou. Rafael apertou a mão dela. Então a gente fecha a porta. Quando o cirurgião apareceu no fim da tarde, Juliana levantou tão rápido que a cadeira arrastou. O médico falou de técnica e resultado. Conseguimos remover a maior parte. Ele está estável. Agora é UTI e observação. As próximas 24 horas são decisivas. Juliana respirou como se tivesse segurado o ar o dia inteiro. E a memória? Ela perguntou. Ainda é cedo, o médico respondeu. Vamos ver quando ele acordar. Na madrugada, Juliana foi autorizada a ficar alguns minutos ao lado do leito. Augusto parecia menor dormindo. O homem que moveu 50 carros para contar uma verdade agora parecia só alguém tentando ganhar mais um dia. Juliana encostou a mão no braço dele. Se você esquecer, ela falou baixo, com raiva de chorar. Eu vou ficar com a verdade mesmo assim. Eu não vou deixar ninguém apagar de novo. Ela não sabia se era promessa para ele ou para a criança que ela tinha sido. Quando Camila chegou cedo com o café embrulhado, o quarto parecia mais claro. A menina organizou guardanapo e talher de plástico como se montasse um pequeno ritual. Bom dia, seu Augusto, Camila disse, firme. Trouxe seu café. E trouxe para minha mãe também porque ela precisa
precisa comer. Juliana soltou uma risada curta, de alívio. Você manda em todo mundo, né? Alguém tem que mandar, Camila respondeu séria, e os adultos sorriram. Foi quando Augusto mexeu os dedos. Depois abriu os olhos. O nome da menina veio primeiro, porque às vezes o coração encontra o caminho antes do resto. Quando a médica confirmou que ele reconhecia pessoas e lembrava fatos recentes, Juliana desabou num choro que segurou por tempo demais. No terceiro dia, Augusto chamou o advogado e pediu uma conversa curta ali mesmo, com Juliana e Rafael presentes. Eu não vou jogar um mundo nas costas de vocês, ele disse. Eu só quero deixar claro que vocês têm escolha. Escolha de aceitar ou não aceitar. O advogado explicou de forma simples. Reconhecimento legal, atualização de registro, proteção de imagem, medidas contra a imprensa e estrutura para Juliana não ser engolida por um universo que ela nunca pediu. Eu quero uma cláusula, Rafael interrompeu, olhando para Augusto. Nada de câmera, nada de propaganda com a imagem da Camila e nada de empurrar vida de luxo na nossa cara. Augusto assentiu na hora. Fechado. A Camila é criança, não é símbolo, é pessoa. Quando Augusto teve alta, não quis ir para a mansão. Quis voltar para casa no fim da rua do IP. Foi aqui que eu esperei. Ele olhou para a varanda. E foi aqui que eu voltei a viver. Na semana seguinte, sem show, começaram mudanças. Não para virar museu de rico, para virar lugar útil. Um centro comunitário pequeno, com sala de atendimento, rodas de conversa, apoio para famílias, orientação jurídica e um projeto de prevenção em escolas. Juliana participou com o pé no chão. Eu não quero placa com nome de gente rica, ela disse. Eu quero que isso chegue em quem precisa. Augusto concordou. Então vai ter nome simples, Centro Asa de Borboleta, para lembrar que ninguém some sem deixar rastro e que sempre dá para recomeçar. No dia da pintura da fachada, Camila ajudou a escolher a cor das janelas. Escolheu roxo, claro. Disse que era para lembrar que cada criança tem valor. Quando a primeira família chegou, um casal procurando o filho há 3 meses, Juliana entendeu que a história dela não era só dela. Era um pedaço de um problema maior, que não se resolve só com lágrima e manchete. Augusto, sentado na cadeira de balanço, olhou para a rua e disse baixo, como quem finalmente aceita o presente. Às vezes a vida devolve, mas devolve com trabalho junto. Juliana olhou para ele, depois para Rafael, depois para Camila, que entregava um copo de água para uma senhora chorando. Então a gente trabalha, Juliana respondeu, simples. E do lado de fora, a rua do IP voltou a ser rua de bairro. Só que agora, toda manhã, o cheiro de café não era só comida. Era sinal de que tinha gente ali, de porta aberta, dizendo: você não está sozinho. Se essa história te tocou, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. E se você quer mais histórias assim, se inscreva no canal Dose de Conhecimento e compartilhe com alguém que precisa lembrar que bondade ainda muda tudo.